Exercício 6. Exercício 6, igual eu falei para vocês aí, é algo muito parecido com 5, só que aí eu vou falar de uma dimensão de um corpo mais... como é que a gente vai colocar? Mais considerável, né? Porque ele fala um paralelepípedo, não é só um piso. Então, um paralelepípedo, se você não conhece, é um tijolo, por exemplo. Um tijolo, ele tem um formato de um paralelepípedo. Então, quer dizer que você já logo de cara percebe que ele não vai trabalhar só com uma dimensão, nem só com a área. Ele vai trabalhar com volume, ele é um corpo volumétrico, ele é um tijolo. Você pega, ele tem, sei lá, tantos litros, tantos metros cúbicos, dá para prever isso daí. E uma boa indicação que essa conta também vai para o ΔV, quando ele começa. Um paralelepípedo possui dimensões de 10 centímetros por 20 centímetros por 30 centímetros. Então tá aí, ó, são 3 dimensões. Se são 3 dimensões, ΔV, meu querido, minha querida, tá bom? Só que aí tem o detalhe que eu comentei na outra questão. No fundo, o ΔV tem 2 fórmulas, que é V0, 3 alfas, ΔT. Por que 3 alfas? Porque são 3 dimensões. Tem um alfa para o 30, um alfa para o 20 e um alfa para o 10. Então, 3D, você coloca 3 alfas. Só que fique atento, porque se ele já te falar o coeficiente de dilatação volumétrica, ele já vai estar te falando o valor do gama. Daí você não precisará multiplicar por 3. Então, nós vamos ensaiar muito bem nessa questão, essa brincadeira, tá bom? Como é que a gente vai fazer essa questão? A gente recebeu o alfa, se a gente recebeu o alfa, a gente vai ter que multiplicar por 3. Não recebemos o alfa, professor, já recebemos o gama. Então não precisa, basta colocar direto que a gente resolve, tudo bem? Só que é claro, antes de mais nada, a gente tem que ter o volume inicial. Volume inicial de um paralelepípedo, acredito que todos já tenham aprendido. Se não aprenderam, pode ficar tranquilo, tá? Em provas eu já vou passar o volume direto de um corpo, tá? Falar, ó, tem um tijolo cujo volume é 10 litros, é 50 litros, ele já vai mais rápido. Mas aqui, para calcular um volume de um paralelepípedo, basta multiplicar as 3 grandezas, tá? É assim que a gente calcula o volume de um corpo retinho, que é esse que a gente chama paralelepípedo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Aí basta somar aqui, juntar, quer dizer, esses 3 zeros que eu esqueci no meio do caminho. Então, esse corpo tem 6.000 centímetros cúbicos ou 6.000 ml. Eu não sei se você sabe, centímetro cúbico e ml representam a mesma coisa, tá? É a mesma unidade, como se a gente fosse colocar assim para vocês. Então, eu já posso começar calculando a variação de volume, sabendo que o volume inicial do corpo é de 6.000. Agora, olha aqui, eu vou puxar até a lista para a gente ver. Olha que importante isso. Logo depois que ele diz que o corpo tem essas dimensões a 10 graus Celsius, ele fala: o material que o constitui tem coeficiente de dilatação linear alfa. Alfa 8 vezes 10 elevado a menos 6. Então foi essa brincadeira que eu fiz aqui. Agora ele te deu o alfa, ele não te deu o gama. Ele está te passando o valor do alfa, ou seja, você já deve estar respondendo aí, eu tenho sim, neste caso, que multiplicar por 3. Então, por isso que eu coloquei aqui, tá? Se você quiser, já poderia até ter escrito, ó, professor, é 24 vezes 10 a menos 6, mas eu coloco assim para você entender que, ó, como ele passou o alfa para a gente, então a gente tem que fazer 3 vezes alfa vezes o ΔT nessa questão. Tudo bem? Muita atenção para isso. A variação de temperatura, ele fala que inicialmente o corpo está a 10 e no fim, né, o corpo chega a 110. Então, de 10 a 110, também fica muito fácil de ver que ele aumentou 100. Coloquei números aí bem redondinhos para a gente não se complicar na hora de resolver. Tudo bem? Então, aqui, 1 vezes 8, 8. 8 vezes 3, 24 e 24 vezes 6, 144. Tá? Se você quiser também pode pegar o calculador aí, como aqui é um vídeo, tem que ser mais rapidinho para resolver essas contas. Não se esqueça dos zeros, os cílios que você deixou para trás, tá? 1, 2 aqui, 3, 4, 5, então 1, 2, 3, 4, 5. E a mesma brincadeira, o que significa esse 10 a menos 6? Que você está devendo 6 casas no banco. Então, bora pagar.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, perfeito. Então tá aí, eu acabei de descobrir que a dilatação volumétrica desse corpo foi de 14,4 mililitros, tá? Ou centímetros cúbicos, já falei que dá na mesma. Nessa questão eu fiz algo diferente, inclusive para treiná-los para o Enem, que eu acho que é uma questão muito comum no Enem, é muito comum eles pedirem isso para você. Ele não queria nesse exercício que você calculasse a variação volumétrica, né? Saber quanto aumentou o volume. Mas ele pede a variação percentual do volume. Então não precisa ficar assustado, porque isso é simplesmente uma regra de 3, né? Então o corpo inicialmente ele tinha 6.000 ml. Então 6.000 ml é o corpo inteiro, 100%. Como ele teve uma variação volumétrica de 14,4, então 14,4 ml equivale a uma variação percentual de x, tá bom? Aí a gente resolve, tá? Bem tranquilo. Então, vou ter aqui essa multiplicação em x, 6.000 vezes x, 6.000x, e aqui 14,4 vezes 100 dá 1.440, tá bom? Passe dividindo 6.000, vai ficar 1.440 dividido por 6.000, vocês vão me perdoar, novamente se está num vídeo, senão eu faria a conta aqui bonitinha com vocês, mas eu preciso ser rápido. Desculpa, 1.440 por 6.000 vai dar 0,24%, que é a variação percentual do volume. Então essa é a resposta, tá bom? Depois de ter aumentado 100 graus Celsius, ele mudou 0,24% do seu volume. Perfeito, gente, lista resolvida. Conto então com o estudo de vocês. Vamos refazer todas essas questões, vamos entender todos os detalhes, que a prova será no dia marcadinho, igual está postado aí no portal, tá bom? É uma prova muito parecida com o que vocês fizeram na primeira prova. Vocês não menosprezem, tá, a dificuldade das questões. Claro, vocês terão questões simples. Toda prova ela tem que ser fácil de se tirar 6 e difícil de se tirar 10. Então vocês vão ter questões simples, mas em algum momento vocês vão encontrar uma questão média, vocês vão encontrar uma questão difícil, que é ali que eu vou estar desafiando você, mas você não tira nota vermelha por causa de uma questão difícil, né? A questão difícil é que vai fazer você tirar de 8 a 8,5, ou de 8 a 9,5, ou de 8 a 10, tudo dependendo do quanto você estudou, ok? Então estudem bastante e se preparem para a prova. Abraço para vocês.